TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Olá, amigos da TV Fortaleza e Fortaleza FM 93,5. Eu sou Roberto César Lima e começa agora mais um Expressão Musical. Estamos aqui no Conservatório de Música Alberto Nepomuceno para conversar com Kainan Cavalcante. Ele é uma das atrações do Festival Mestres da Guitarra e ele vai falar para a gente um pouquinho da realidade da música instrumental e da música como um todo, música brasileira, e também da participação dele em festivais e os projetos da carreira do Kainan, que é um compositor e instrumentista já bastante consagrado, apesar da pouca idade. Kainan, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Roberto, eu que agradeço o carinho e o convite. Estou à disposição sempre que você precisar. Bacana. Kainan, o Festival Mestres da Guitarra é um festival que tem uns moldes, né, de outros festivais que já vem acontecendo na cidade com foco em um instrumento. Como é participar, como é que é mostrar teu trabalho em um momento como esse? Me sinto honrado assim, em participar de um festival chamado Mestres da Guitarra. Assim. Não me considero esse mestre, mas agradeço o convite da organização do festival por estar ao lado de grandes mestres, né? Meus professores, né? Luciano Magno, Zé Filho, Ludi Souza e tanta gente legal assim. Os festivais, a cena local, é uma efervescência gigantesca, né? Assim, a gente vê novos músicos, uma galera muito, apesar de ser muito jovem, eu comecei muito novo, então já me considero um pouco assim um pouco da velha guarda, assim, apesar da pouca idade, mas um tempo de estrada. E os festivais, eles formam plateia e formam novos músicos, porque ali o cara que está estudando, ele vê um espelho ali, vê uma meta para ele, isso vai gerando e vai sempre formando novos músicos. A gente tem festival de contrabaixo, tem festival de guitarra hoje, tem vários festivais de música, de formação, inclusive festivais esses que eu já fiz parte como professor, ministrando workshops, que é o caso de Guaramiranga, da Ibiapaba, de Baturité e fora do estado também, né? Para mim é algo de grande valor, assim, é o que fica realmente assim, o conhecimento que eu adquiri no decorrer desses anos e que venho adquirindo, ele se transforma e se multiplica a partir desses festivais, né? Você forma pessoas, você dá novas ideias para a gente que realmente quer buscar, encara isso como um sonho, assim. Hoje a música não é mais um sonho, para mim é uma realidade. Eu me sinto realizado assim, com o que eu conquisto a cada dia, o que eu já conquistei nesses anos. Assim, então, é de grande valor, de grande valia esses festivais no nosso estado. O Kainan surgiu para o mundo como um virtuoso do violão. Houve uma transição para a guitarra? Era sempre paralelo? Como foi que você chegou ao ponto de ser convidado realmente para um festival chamado Mestres da Guitarra, né? Já porque no violão todo mundo já conhece o seu talento. É verdade. Estamos aqui no meu, considero uma das minhas casas, que é o Conservatório de Música Alberto Nepomuceno, né? Que foi onde, logo no início da minha formação como violão, né? Eu estudei violão durante muitos anos, até conhecer a guitarra, né? E a guitarra, ela apareceu para mim como uma forma de trabalhar mais, de agregar, de gerar trabalho, né? Para que eu pudesse difundir a minha música em outro instrumento e assim poder trabalhar. E foi isso que aconteceu. Quando eu comecei tocando guitarra, descobri a guitarra aos 16 anos, né? Então comecei aos 8, aos 16 eu conheci a guitarra. Então foi uma transição, foi uma mudança realmente, e a música, eu falo que ela só pode somar. E ela somou a minha musicalidade, ela me abriu outros horizontes e eu trouxe o universo da guitarra para o violão e o universo do violão para a guitarra, tecnicamente falando, né? E a minha musicalidade, a minha música, ela ganhou proporções assim devido a esse instrumento, que eu sou grato, né? E me possibilita e me proporciona estar nesses festivais, tanto no festival de violão erudito, no festival de guitarra elétrica, assim. Então eu transito nesses dois meios aí. E o universo de banda, você também participou de várias bandas, né? Nesse momento que você estava explorando mais esse lado guitarrista. Como foi esse momento, né, de viver em conjunto? Claro que você, nas apresentações do violão, você estava acompanhado, mas se apresentar enquanto banda e não enquanto apenas solo, Kainan Cavalcante. É uma grande escola, né? Você acompanhar. Eu fiz parte de uma banda chamada Groove Town, uma banda de samba rock, assim, que eu participei durante alguns anos. A gente teve
nós tivemos bons momentos assim de grande mídia, né? O contato com o grande público, etc. Assim, muitas experiências assim, e tudo isso me levou me trouxe ao que eu tenho hoje, né? Que é de trabalhar em grupo ainda enquanto solista, mas de trabalhar com pessoas e não só com profissionais, né? O pessoal da minha equipe, os meus músicos, são meus amigos particulares, são meus irmãos de som, assim, são meus conselheiros, a gente tem uma amizade muito bonita. E o viver em grupo me trouxe isso, né? De respeitar, de saber que fazer música é comunhão, você precisa estar junto ali, todo mundo tem que estar jogando junto ali para ganhar, para dar certo. E só me trouxe experiências maravilhosas, assim, o fato de tanto participar como ser integrante de um grupo, de uma banda, como de ser um acompanhante, por exemplo. Tive grandes prazeres, privilégios de acompanhar Fagner, de acompanhar Dominguinhos, Belchior, Renato Borghetti, tanta gente do universo da música, assim, até o Plácido Domingo, né? Que é um dos 3 tenores que eu tive o prazer de ser um dos convidados do show dele, assim. A música é isso, ela é uma troca toda a vida. Infelizmente, né, o Dominguinhos nos deixou recentemente, mas deu tempo dele participar do seu DVD, né? O DVD está na fase de fabricação, né, de ajuste, porque ele já foi registrado, né? Fala como foi esse momento de registro, a participação do Dominguinhos e dos demais músicos convidados, e agora o processo onde está e quando deve chegar na nossa casa, né? Verdade. Também estou super ansioso para que esse DVD saia. O DVD a gente gravou em julho de 2012, mas foram 6 dias de gravação intensa. A gente foi para uma casa de praia, na Praia do Presídio. Uma equipe de mais de 30 pessoas, banda, cenário, figurino, uma trupe de muita gente legal. E eu queria alguns convidados, assim, pessoas realmente importantes na minha carreira e na minha música, né? Dentre elas, do Dominguinhos, que deixou um depoimento, e eu tenho um show gravado com ele, assim. Que isso é um arquivo pessoal meu que eu vou colocar no DVD. Tem Fagner, tem Carlinhos Patriolino, tem Adelson Viana, tem Nonato Luiz, tem a dupla Ítalo e Rena. Então tem um leque de coisas de onde eu transitei, de tudo é referência da minha música, né? Tudo isso minha música é um mix de tudo que eu vivi, de tudo que eu escuto, né? E chega nesse resultado final aí. O DVD vai estar saindo no final do ano, né? Bem diferente dos DVDs convencionais aí no formato de um show. O DVD foi gravado numa sala de uma casa, cena numa sala de uma casa, cena numa piscina, cena num gramado, cena na varanda. Então foi bem legal, assim. Bacana. E o Kainan, em breve, deve estar viajando para shows no eixo sul e sudeste com o duo, né? Ele, ao lado do Thiago Almeida, fizeram uma gravação, estão participando de uma seleção aí, uma seleção grande de música instrumental aqui no Brasil. Fala também desse projeto duo e quando é que vai ter, a gente espera que tenha, né, a possibilidade de ver ao vivo aqui em Fortaleza. Sim, sem dúvida. O duo com o Thiago Almeida, esse pianista, meu irmãozão, ele surgiu numa inquietação nossa, né? De fazer, a gente compõe muito junto. Então, cara, vamos fazer um duo, vamos botar esse piano e esse violão pra frente aí pra tocar. E aí surgiu a possibilidade de a gente, então a gente precisa gravar alguma coisa pra ter esse registro e poder gerar o nosso trabalho. E logo em seguida, após a gravação desse material, surgiu a abertura do Copa Fest, que é um festival referência não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É um festival de música instrumental que acontece na cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente no Copacabana Palace, assim, glamour, né, assim. É um festival de Hermeto pra cima, assim, se existe, né? Mas Hermeto, é uma galera, assim, bem top, assim, da música instrumental. E eu e o Thiago, a gente tá sendo super bem aceito, né? Espero que dê certo, a gente tá muito na torcida, assim, para que tudo aconteça bem pra gente. Agora em setembro a gente tem umas datas marcadas aí no eixo sul e sudeste, como você falou. Tudo isso fruto da nossa harmonia, né? Do nosso encontro. A gente registrou isso, gravamos um material onde gravamos 6 músicas dentro de um estúdio com piano acústico, né? Com todo o aparato assim, que o pessoal merece, que a gente estava disposto a fazer. E tudo isso com recursos próprios, que fique claro, assim, né? É uma batalha, música instrumental é uma coisa que realmente é uma batalha, mas
eu sou como Tom Jobim diz, né? Eu sou um trabalhador brasileiro. Eu acordo cedo, tomo meu café preto e começo a trabalhar. Hoje o músico moderno ele não trabalha só tocando, só em casa esperando alguém ligar, né? Ele tem que estar ligado nos editais, tem que estar antenado na internet, na velocidade da informação. E tudo isso a gente está bem afiado, assim, bem afinado e trabalhando para que o duo alce voos aí que a gente não imagina ainda. Esperamos em breve tocar na nossa cidade, que a gente trabalha tanto fora do nosso estado. Por exemplo, a oportunidade dessa de fazer um show hoje aqui em Fortaleza, assim, pra gente é impagável, tá? Ver os amigos, ver a família vem, então é tudo que a gente quer. Renan, obrigado pela atenção, parabéns pelo seu trabalho e a gente espera tê-lo aqui no programa muito em breve. Eu que agradeço o convite, Roberto, estou à disposição, já disse, TV Fortaleza, muito obrigado pelo carinho, pelo convite, contem comigo sempre, vai ser sempre um prazer falar da minha música e compartilhar isso com vocês. O Expressão Musical volta já. Agora ficou mais rápido e prático entrar em contato com a Defensoria Pública. É só ligar para o Alô Defensoria 129, um serviço gratuito onde o cidadão tem um pré-atendimento e já é encaminhado diretamente ao núcleo de defensoria competente. Ligando para o 129, você pode obter informações sobre andamento de processo judicial, documentação para ingressar com processo e orientação jurídica. A ligação é totalmente grátis. O 129 é a Defensoria Pública cada vez mais próxima do cidadão, promovendo justiça e cidadania. O Expressão Musical está de volta agora conversando com Marta Carvalho. Ela é produtora musical, professora de música e uma grande amiga. Marta, é um prazer recebê-la aqui no programa. Igualmente, Roberto. Eu estou super feliz e agradeço desde já o convite, né? Você que sempre me apoia, eu digo assim, me apoia porque todo evento que a gente está promovendo, eu dou uma ligada, então mando um recado para o Roberto e ele divulga e ajuda muito, ajuda muito. Nós é que agradecemos. Marta, o Festival Mestres da Guitarra, que é o festival que nós estamos visitando agora, a exemplo de outros produtos culturais que a cidade tem vivenciando, conta muito com essa colaboração, né? Vários agentes. Fala um pouco desse momento que a música instrumental em Fortaleza está vivendo. Eu acho o momento, é importante os festivais acontecerem. O que a gente está na produção, né, que é o Mestres da Guitarra, tem todo um contexto de formação didática, pedagógica, musical, de shows, aulas-shows. Não é aquele tipo de evento que a plateia vem e paga o ingresso caro, que é a maioria da nossa realidade. Quer dizer, hoje em dia a música ela tem um acesso um pouco difícil, né, para shows excelentes, né, para shows desse porte. E no caso do festival, essa série que nós estamos promovendo, que é a série Mestres, né, tem esse contexto. São todos gratuitos, né, a programação inteira é gratuita, onde o músico divide o palco com o público, né, tem uma interação entre público e artista, que o público participa perguntando, né, fazendo até algum comentário se quiser, quer dizer, é bem informal, a gente pode até chamar assim, é um show informal. E ele, de certa forma, ele até tem uma simplicidade maior nesse tipo de apresentação, né? Não tem aquele glamour todo como às vezes a gente fica naquela ansiedade quando a gente vai para outros tipos de show. Então a gente tira toda essa maquiagem e deixa o músico de uma forma mais simples, para ele ter um contato mesmo direto com o público. Então é muito interessante. E o público, né, adora, porque ele chega próximo ao artista, ele conversa, ele fotografa, ele filma, ele tira dúvidas do seu instrumento. Então assim, isso é ímpar. Eu acredito que aqui no nosso estado não tem nenhum festival com esse formato. Bem interessante. Marta, a gente sabe que tem muitas notícias sobre a vida, né, dos músicos, das celebridades, e a gente às vezes não imagina o quão difícil é para a pessoa viver de música, né? É um processo. Fala um pouco dessa forma de iniciar, quando a pessoa deixa de querer ser um simples ouvinte e passa a querer trabalhar, viver de música. Nós temos dois tipos de músicos. Os músicos que realmente passam por uma formação e outros que nunca tiveram contato com a escola de música, né? Não quer dizer que o músico que não estuda, ele não seja bom. Muito pelo contrário, a gente vê muita gente talentosa que nunca passou
né, por uma escola, por uma formação ou universidade. E lógico que a gente vê também grandes resultados nos talentos desenvolvidos através da formação didática pedagógica, né? Que a pessoa entra numa escola e daí tem todo aquele contexto, tem todo um programa, tem sequência, né, para seguir. Então ele com certeza ele vai ter uma consciência maior, mais ampla no sentido teórico, né? No sentido prático também, no sentido técnico. Mas não deixa também de desenvolver, porque a gente não vai desenvolver a sensibilidade, né? Eu acho que é uma coisa nata de cada um. Mas com certeza tem uma contribuição para o crescimento de quem está querendo buscar, né? Tanto que a gente vê, se formam muitos administradores, pedagogos, advogados, médicos a cada semestre nas faculdades. Mas músicos, você conta, não passa às vezes de 5 músicos, né, nas universidades que nós temos aqui na nossa cidade, quer dizer. Então, se a gente for ver, por quê? Porque o mercado de trabalho é difícil? Mas é porque também é difícil estudar música, né? Porque às vezes você vê em cada curso, cada semestre entram às vezes 20, 40 alunos, mas a cada 5 ou 6 anos que termina o curso, 3 ou 4 alunos conseguem concluir o curso. Isso é qualquer curso de nível médio ou nível superior, né? Há uma busca, uma procura muito grande, mas no sentido de concluir, de chegar a concluir, a gente vê que o resultado não é que os professores não sejam capacitados, as escolas não sejam capacitadas, não é isso, né? É porque a pessoa muda o contexto, muda um pouco da consciência, do que ela queria e do que ela encontra ali, o que é a realidade, né? Mas assim, as escolas nunca vão deixar de ter esse papel importante, né? E sempre a gente vai ter essa busca, mesmo porque também por outro lado, a gente tem um público que às vezes não quer ser músico profissional. Tem gente, hoje a gente tem um público muito grande de terceira idade, né? Que são aquelas pessoas que agora estão se oportunizando, né? Realizando um sonho antigo. Eu acho isso fantástico. A pessoa ter exatamente esse poder de um dia conseguir realizar um sonho que ficou na infância, né? Que estava lá plantado desde a infância, que não pôde realizar na juventude, mas que ainda a pessoa está viva. Enquanto a vida, não é porque e tem gente que diz, não, papagaio velho não aprende a falar, mas não é bem assim, né? Aprende sim, a gente vê várias pessoas com resultados excelentes aí, né? Ainda estudando música depois de 50, 60 anos de idade, entendeu? Então assim, nunca é tarde para começar, né? Nós estamos aqui no Conservatório de Música Alberto Nepomuceno. A professora Marta é professora aqui do Conservatório já há algum tempo e também está abrindo agora a Escola Uníssono, né? Mais um espaço para a população que quiser se aprofundar nessa temática música, né, professora? Isso, a uníssono significa, né, a palavra uníssono, no contexto musical, é harmonia, unidade. Então eu busquei isso exatamente para juntar as funções onde eu trabalho, né? Que é na parte de produção e na parte de formação musical. Então eu estou unindo essas funções. E no caso, a Uníssono a gente está começando de uma forma bem tranquila, sem grandes pretensões, né? Mas com grande responsabilidade de levar para a comunidade, especialmente da Parquelândia, né? E bairros adjacentes, né? Que era uma área carente de escola de música. A gente está abrindo lá, começando com violão, piano, popular e erudito e também canto. Então assim, vamos começar devagar, né? Mas sempre envolvida no caso do meu trabalho e do meu sócio, que é o Davi Calandrini, que é um professor também que já está levantando uma bandeira, que ele é responsável pelo Festival de Violões do Ceará, o FECEV. A gente vai fazer a 4ª edição já nesse ano. Então, assim, a gente pode ser pequena ali no tamanho, mas na grandiosidade do nosso trabalho, né, às vezes não tem como medir. Então, a Uníssono está dentro desse contexto, dessa união das escolas que está promovendo esses eventos culturais voltados para a educação musical. Já teve bem recente o Mestres do Contrabaixo, agora o Mestres da Guitarra, vai vir, a gente sabe da dificuldade, mas vai vir outros mestres por aí em breve? Essa ideia?
Tem. O FESEV vai acontecer em outubro, mas não tem o nome Mestres, né? Mestres do Violão seria, né? Então ele vai se manter no nome que já está vindo de 3 anos aí passados, né? E o Festival Cearense de Violões, que é o FESEV, em homenagem ao professor José Mário de Araújo, que foi o professor que praticamente formou todos os violonistas daqui do nosso estado, né? E em outubro também, se Deus quiser, nós vamos estar promovendo o festival de bateria e percussão. Então aí sim, os mestres da bateria e da percussão. E com um grande apoio, né, que eu não posso deixar de registrar, o apoio do Centro Cultural do Banco do Nordeste. É quem está endossando todo, assim, para a gente conseguir realizar esse evento, né, esses eventos, esses festivais. O Centro Cultural está nos ajudando, nos apoiando no sentido dos custos, porque não é fácil fazer cultura no nosso país, né? E tudo se faz com dinheiro, então a gente precisa realmente dessa ajuda, seja de que lado for, né? Assim, a gente não conseguiu ainda muitos recursos através dos poderes públicos, né? Mas vamos fazendo assim mesmo, porque realmente se não tiver iniciativa do poder privado, né, das escolas, então mesmo do povo, às vezes a gente acaba sem fazer nada e a gente passa por cima de todos os percalços e consegue excelentes resultados, porque a gente está colocando no mercado de trabalho já pessoas que foram despertadas através dos festivais, né? O Festival Mestre dos Graves, a gente já fez a quarta edição nesse ano. Então a gente já projetou nacionalmente alguns nomes daqui do estado, né, como Miquel dos Santos, o Irã, o Pipoquinha, que esteve no Faustão e hoje está radicado em São Paulo, né, está morando em Vinhedo, lá em São Paulo. E os meninos têm conseguido patrocínio de marcas, de instrumentos musicais, né, e equipamentos, né? Eles estão conseguindo ganhar instrumentos, cordoamentos, cabos, né? Então, assim, isso é muito importante e o nome deles está sendo veiculado para todo o Brasil, além do convite que eles estão recebendo, ou dos convites que eles estão recebendo para ir a vários festivais também no formato dessa série dos mestres, né? Então, isso é importante. E, por outro lado, a gente acaba também recebendo nas escolas, que não é só o conservatório, não é só o uníssono, a gente tem a Guitartrix, a Musimania, a Tom Maior, a Tônica, a Viva, a Essencial, a outra, são várias escolas, né? A Delarte, o Espaço Delarte, quer dizer, a gente está fazendo união. O Espaço Ciência e Arte também, que a gente fez uma união de várias escolas de Fortaleza. Eu sempre convido a todos. A gente, lógico, somos concorrentes, mas se a gente for pensar numa cidade que tem quase 3 milhões de habitantes, tem gente que dá para todas as escolas, entendeu? Então, assim, o mais importante é nós nos unirmos e quebrarmos alguns paradigmas que há muito tempo foram, né? Paradigmas que foram sendo construídos, criando barreiras que não necessariamente existem, na realidade. Exatamente, que só desune, que só diminui o valor da nossa cultura. Então a gente está quebrando isso, né? Então a gente está se unindo. Se vocês de repente participam de um festival desse, vocês vão ver no palco vários representantes de cada escola juntos. Então assim, isso é outro trabalho também ímpar que essa série de festivais está promovendo, né? E tudo também partindo das nossas atitudes, porque a gente precisa realmente ser exemplo, né? Dali chegar e chamar, porque a responsabilidade da formação musical do nosso estado é nossa, principalmente da nossa cidade. A responsabilidade não é daqueles outros, um grupo de pessoas que nunca passaram por uma escola de música, que nunca passaram por uma faculdade, que aí sim, ser músico não necessita passar por uma faculdade ou uma escola de música, mas ser professor sim. Né? Precisa-se ter as disciplinas didáticas pedagógicas, precisa ter um nível, no mínimo, superior, né? Uma graduação nesse sentido. Né? Se tiver mestrado, pós-graduação, quer dizer, melhor ainda. Então a gente precisa ter de profissionais capacitados. Não adianta criar projetos, como a gente vê dos governos,
e colocando pessoas que não têm capacidade para exercer, para executar esse projeto, como eu estou sabendo de vários que estão acontecendo, né? Então, assim, nós que somos responsáveis, né, ou então capacitados pela educação musical, então nós é que deveríamos realmente estar sendo convocados para isso. E não mão de obra barata, então só para fazer aquela maquiagem que a gente vê, né, dos projetos, por agora ser obrigatório nas escolas dentro da lei de ensino e música, né, ser obrigatório o ensino de música. Então também é um ponto que eu me preocupo, né, nesse sentido. Quem são essas pessoas que vão... Será que elas são capacitadas? Como são feitos esses programas, né? Então, precisa-se ter mais responsabilidade com isso, né? E eu posso falar em nome de várias escolas que a gente tem essa consciência, que a gente é muito sério no que a gente faz, né? Porque trabalhar com música não é fácil e trabalhar com música não é para todos, né? A música pode ter nascido para todos, todo mundo tem direito a estudar música, né? Principalmente quem está dentro da escola do ensino fundamental, mas orientar essas pessoas não pode ser qualquer um, né? Então tem que ter eu acho que quem está à frente aí devia pensar melhor, né? Mas eu não sei até que ponto essas pessoas têm essa preocupação, né? Então, só para fazer projeto, para maquiar e dizer que se faz, então a gente sabe que no país não é só na música que acontece isso, acontece também dentro de outras áreas, né? Mas fica pelo menos o meu recado nesse sentido, no que diz respeito à função que eu exerço. Marta, agradeço demais a atenção, parabéns pelos festivais, pelo seu trabalho de educação e produção musical, e a gente espera tê-la aqui no programa mais vezes. Obrigada, estou à disposição, e quem quiser nos procurar, né, pode depois pegar os nossos contatos aí. Eu digo nosso porque eu represento várias escolas, então, e podem me procurar também caso seja necessário. Obrigado pela audiência de todos e até o próximo programa. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania.